Há momentos em Hollywood em que os aplausos se calam, não porque a apresentação acabou, mas porque algo mais profundo começa. Nicole Kidman, a rainha de porcelana do cinema moderno, viveu uma vida que brilhou mais que qualquer luz de palco. Com uma fortuna de mais de 200 milhões de dólares, um Oscar na prateleira e papéis que marcaram gerações inteiras, de Moulin Rouge a As Horas, ela parecia possuir tudo o que um sonho podia oferecer. Mas por trás desse império dourado, escondia-se uma verdade que só seus filhos chegariam a compreender por completo. Dizem que um legado é medido pela riqueza, mas a verdadeira riqueza de Nicole estava escrita em lágrimas, não em números. Por anos, ela carregou a fama como uma coroa de cristal, radiante, mas frágil. O mundo a via como a encarnação da elegância, mas sob os vestidos e os prêmios vivia uma mãe, atormentada pela distância, pela fé e pelo perdão. Seu último presente aos filhos não foi uma joia, nem terras, nem direitos autorais. Foi algo mais imperecível. Uma carta manuscrita, redigida à luz tênue de uma noite em Nashville, selada com o suave juramento de que o amor sobreviveria à sua fama. E quando o mundo celebrou sua lenda, Hollywood chorou, não pelo que havia perdido, mas pelo que deixou. Muito antes de as câmeras encontrarem seu rosto, Nicole Kidman era apenas uma garota quieta sob o sol australiano, uma menina que preferia livros a pessoas e encontrava mais consolo nos sussurros do que nos aplausos. Nascida em 1967 em Honolulu e criada em Sydney, ela era filha de um psicólogo e uma enfermeira, duas almas gentis que lhe ensinaram que a compaixão é a única forma de poder que perdura. Mas mesmo nessa calidez, a vida não lhe prometia facilidade. As longas ausências de seu pai, a doença de sua mãe, tudo isso tingiu sua infância com os tons da coragem e do medo. Ela era alta, pálida e tímida, com o cabelo como chamas que se recusavam a se extinguir. As outras crianças a chamavam de cegonha, e Nicole aprendeu a esconder sua vulnerabilidade por trás do silêncio. Aprendeu cedo que o mundo raramente celebra os gentis. Quando descobriu o teatro aos 14 anos, algo mudou dentro dela. Sob os holofotes, podia ser outra pessoa, forte, destemida, inabalável. Atuar não era uma fuga, era uma revelação. Suas primeiras atuações aconteceram em pequenos salões comunitários, impregnados do cheiro de poeira e madeira. Mas a cada vez, o mesmo milagre acontecia. O momento em que o público parava e simplesmente ouvia. Esse silêncio se tornou seu chamado. Anos depois, ela disse em uma entrevista: "Cresci com pais que se importavam com os outros. Talvez seja por isso que eu atuo, para curar, para conectar." Ela não buscava fama, mas significado. Assim, uma tarde, enquanto as ondas quebravam na costa de Sydney, ela sussurrou uma promessa só para si mesma. Transformaria sua vulnerabilidade em força e seu sofrimento em luz. As marés levaram esse voto através dos oceanos, rumo a um destino escrito em roteiros de cinema e despedidas. Quando Nicole Kidman entrou no mundo do cinema, Hollywood ainda era um reino governado por homens. Mas em poucos anos, esse reino se ajoelharia diante de sua força silenciosa. Sua ascensão não foi nem barulhenta nem escandalosa, foi inevitável. Aos 16 anos, ela deixou a escola para cuidar de sua mãe doente de câncer, mas o destino se recusou a permitir que sua história terminasse em tristeza. Em 1983, ela apareceu em um modesto filme australiano intitulado Bush Christmas. O mundo ainda não conhecia seu nome, mas a câmera sim. A amava, como o mar ama a costa, incessantemente, em ondas que sempre retornam. Com calma total, 1989, veio seu grande sucesso. Os críticos a compararam a Grace Kelly, toda elegância e mistério. Mas Nicole possuía algo raro, uma permeabilidade emocional que podia partir corações sem palavras. Hollywood chamou, e com Dias de Trovão, 1990, ela cruzou oceanos e destinos. Lá conheceu Tom Cruise, seu coprotagonista e sua futura ferida. Juntos eram de ouro. O casal que estampava cada capa, a encarnação da juventude, do glamour e de uma ambição imparável.
Nos anos 90 e início dos anos 2000, seu império cresceu. Filmes como Um Sonho Sem Limites, De Olhos Bem Fechados, Moulin Rouge e As Horas a transformaram em um símbolo de constante reinvenção. Ela era a atriz que podia ser santa e pecadora ao mesmo tempo, amante e espírito, sempre em busca da verdade sob a máscara. Cada prêmio que recebeu, o Oscar, os Globos de Ouro, os BAFTA, foi menos um troféu do que uma cicatriz, forjada pela sobrevivência. Por trás das telas, ela construiu uma fortuna que refletia sua disciplina. Vilas de Sydney a Nashville, coleções de arte, uma vinícola, participações e um investimento inabalável em sua família. A Forbes a considerou uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, mas ela se manteve ascética em sua relação com a fama. Ela uma vez disse: "Não persigo dinheiro, persigo histórias." Mas para cada aplauso que ecoava nos salões das cerimônias de premiação, havia uma pausa, um lampejo de solidão. Os papéis que a tornaram imortal a deixaram vazia por dentro. Entre as filmagens, ela frequentemente ficava sozinha no estúdio, com a luz brilhando intensamente sobre ela, o silêncio pesado como chumbo. Ela havia construído seu império, mas não um lar. E nessa verdade não dita, as sombras de sua maior perda começaram a crescer. Ela tinha tudo. E ainda assim, perdeu o que mais importava: fama, riqueza, beleza, admiração. Preenchiam cada cômodo de sua vida, exceto aquele onde residia seu coração. Quando seu casamento com Tom Cruise se desfez em 2001, a separação não foi apenas pública, foi tectônica. As manchetes explodiram, os fãs tomaram partido, mas por trás dos flashes havia uma mãe que teve que ver seus filhos adotivos se distanciarem, guiados por uma fé que ela não compartilhava. Para Nicole, o silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer escândalo. Ela confidenciou a uma amiga: "Pode-se sobreviver sem amor, mas não sem os filhos." Os anos seguintes se tornaram um estudo da solidão. Ela trabalhou incansavelmente. As Horas, Dogville, Cold Mountain, cada papel uma confissão disfarçada de arte. Em As Horas, onde interpretou Virginia Woolf, os espectadores viram genialidade. Nicole se viu. Mais tarde, confessou que essa filmagem pareceu respirar debaixo d'água. Lindo, mas asfixiante. Nas noites silenciosas dos quartos de hotel, ela começou a escrever cartas que nunca enviou, para seus filhos, para sua versão mais jovem, para o Deus de quem ela não sabia se ainda ouvia. Cada palavra carregava o peso da culpa e da graça. Talvez, ela escreveu uma vez, "Eu me tornei atriz porque nunca aprendi a dizer minha verdade em voz alta." Então chegou Keith Urban, um compatriota cuja música carregava a mesma dor que ela havia escondido por anos. O amor deles não apagou o passado, permitiu que ela curasse. Em 2006, eles se casaram em uma pequena igreja em Sydney, cercados por velas em vez de câmeras. Seguiram-se 2 filhas, nascidas não sob o brilho dos flashes, mas no tranquilo sopro da vida real. E mesmo assim, Nicole nunca esqueceu os filhos que não podia mais abraçar. Nas entrevistas, ela parava quando o nome deles surgia. Seus olhos revelavam uma saudade que nenhum roteiro podia escrever. O mundo via serenidade, quem olhava de perto via tristeza. Uma noite em Nashville, sem conseguir dormir, ela se sentou em sua escrivaninha sob uma lâmpada solitária e escreveu o que seria seu último presente. Uma carta que só deveria ser aberta quando ela não estivesse mais lá. Nela não havia títulos de propriedade nem testamentos. Apenas palavras sobre o amor, o perdão e a coragem de começar de novo. Todas as casas que ela havia construído não puderam protegê-la das tempestades em seu interior. Mas naquela carta, ela encontrou paz. E talvez redenção. Quando hoje se fala do legado de Nicole Kidman, muitos começam com cifras, com o Oscar, os Globos de Ouro, os centenas de milhões de dólares que ganhou em 4 décadas. Mas quem a conheceu de verdade sabe, seu verdadeiro legado não se mede em moeda. Vive nos momentos silenciosos que deixou, na bondade que teceu em sua arte, na forma como transformou a fragilidade em força
e nas lições que transmitiu a seus filhos. Seu patrimônio, estimado em mais de 250 milhões de dólares, incluía casas em Sydney, Los Angeles e uma fazenda em Nashville. Mas a verdadeira herança residia em uma carta manuscrita, cuidadosamente colocada entre as páginas de uma Bíblia familiar, a mesma carta que ela redigiu naquela noite de insônia. Nela, não havia desculpas, mas clareza. Ela escreveu sobre os anos em que tentou combinar ambição e maternidade, sobre os erros que lhe ensinaram a humildade e sobre uma verdade simples. O amor é o único papel que você jamais terá que interpretar. Suas filhas disseram mais tarde que essas palavras se tornaram sua bússola. Nicole queria que elas perseguissem a vida, não o aplauso, que compreendessem que o legado nasce da gentileza, não do brilho. Através de seu trabalho fundamental em favor dos direitos das mulheres e da ajuda psicológica a vítimas da violência, ela transformou suas próprias cicatrizes em luz para outros. A Fundação Nicole Kidman financia até hoje abrigos e programas de aconselhamento em todo o mundo, uma prova de que a cura pode irradiar para além da própria vida. No cinema, sua influência permanece imortal. Cada geração de atrizes estuda suas pausas, a tensão em sua voz, a forma como ela ocultava a dor por trás de um sorriso. Moulin Rouge ensinou que o amor vale o risco de tudo. As horas nos lembrou que às vezes a vida é mais difícil que a morte. Ela não apenas mudou como as mulheres são vistas na tela, redefiniu a força. Não através do poder, mas através da perseverança. Quando Hollywood a olha hoje, não vê uma tragédia, mas superação. Ela transformou o sofrimento em arte, a arte em compaixão, a compaixão em eternidade. Se sua história te comoveu, deixe uma saudação silenciosa, porque legados como o dela nunca devem ser silenciados. Quando a notícia de sua partida se espalhou, Hollywood prendeu a respiração. Não foi um silêncio de fim, mas de reverência, o silêncio após a última cortina. Em tapetes vermelhos e em estúdios, as velas tremeluziam por uma mulher que havia carregado o fogo e a fragilidade no mesmo sopro. Sua imagem, radiante, distante e, no entanto, tão humana, apareceu em todas as telas, e pela primeira vez, o mundo olhou além da estrela para ver a alma. Alguns dizem que seu legado é a riqueza, outros que é o cinema. Mas talvez seja algo mais simples, a coragem de amar apesar da perda e de perdoar quando ninguém espera. Do silêncio ela se elevou, e no silêncio deixou uma ternura que nunca se desvanece. A cortina caiu, mas o filme nunca terminou, porque as lendas não se desvanecem na escuridão.